Existe um momento na vida em que você percebe que precisa escolher entre sobreviver ou realmente viver. Para mim, minha mãe e minha irmã, esse momento chegou em uma noite de quinta-feira comum, no ano de 1970, quando percebi que ou a gente fugia ou a gente não sobreviveria para contar essa história. Meu nome é Laura, tenho 67 anos hoje, e o que vou compartilhar com vocês aconteceu há mais de 50 anos. Mas é como se fosse ontem, porque trauma não envelhece, ele apenas aprende a conviver com você. E se a minha história puder ajudar uma única pessoa, uma única família a encontrar forças para sair do ciclo de violência, então cada palavra dolorosa que eu disser aqui terá valido a pena. Antes de continuar, se você está passando por algo parecido ou conhece alguém que está, por favor, fique até o final deste vídeo. O que vou compartilhar aqui pode salvar vidas. E se essa história te tocar de alguma forma, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes um vídeo pode ser um empurrão que falta para alguém tomar coragem e mudar sua história. Você já se perguntou quanto tempo uma pessoa consegue viver com medo? Quanto tempo o corpo humano aguenta estar em constante estado de alerta, esperando o próximo grito, o próximo soco, a próxima humilhação? Eu posso responder isso com propriedade. Foram 14 anos da minha vida, de 1956 a 1970. 14 anos acordando sem saber se aquele dia seria tranquilo ou se seria mais um dia de terror dentro da minha própria casa. Eu poderia ser você, sua avó, aquela senhora do mercado que sempre parece cansada, ou aquela menina quieta que seus pais ou avós foram na escola nos anos 60. Durante anos, fui apenas mais uma estatística invisível de violência doméstica em uma época em que ninguém falava sobre isso. Minha infância não começou assim. Eu tenho memórias vagas, quase como fotografias em preto e branco desbotadas, de quando as coisas eram diferentes. Lembro do meu pai me jogando para cima e me pegando no ar, do som da minha risada ecoando pela casa. Lembro da minha mãe cantando na cozinha enquanto preparava o jantar no fogão a lenha. Lembro de festas de aniversário simples, mas cheias de amor, sem os luxos de hoje, mas ricas em afeto. Eu tinha 5 anos, era 1963, quando percebi que algo havia mudado. Meu pai começou a chegar mais tarde em casa. O cheiro de cachaça se tornou uma presença constante, misturado com algo mais pesado, mais sombrio. Os sorrisos da minha mãe começaram a parecer forçados, como se ela estivesse usando uma máscara que estava começando a rachar. A primeira vez que vi meu pai bater na minha mãe, eu tinha 6 anos, em 1964. Não lembro exatamente o motivo da discussão. Algo sobre dinheiro, sobre contas atrasadas, sobre ele ter bebido o dinheiro que era para comprar comida, mas lembro perfeitamente do som. O som da mão dele encontrando o rosto dela. Um estalo seco que pareceu congelar o tempo. Eu estava escondida atrás do sofá da sala, com minha irmã mais nova, que na época tinha apenas 3 anos. Tampei os ouvidos dela, mas não consegui tampar os meus. Não consegui fechar meus olhos a tempo. Aquela imagem ficou gravada na minha mente como se alguém tivesse queimado com ferro quente. Minha mãe não chorou naquele dia, pelo menos não na frente dele. Ela simplesmente ficou ali, parada, com a mão no rosto, olhando para o chão. Quando ele saiu batendo a porta, ela veio até onde estávamos, nos abraçou forte e disse: "Tá tudo bem, meu amor. Papai tá só cansado, vai passar." Mas não passou. Isso foi apenas o começo. Nos meses seguintes, a violência se tornou parte da nossa rotina, tão comum quanto escovar os dentes ou tomar café da manhã. Começou com empurrões, depois vieram os tapas, então os socos, e eventualmente objetos sendo arremessados pela casa. Nossa casa, que já foi um lar, se transformou em um campo de batalha, onde você nunca sabia quando a próxima bomba iria explodir. Desenvolvemos um sexto sentido, uma habilidade de ler os sinais. O jeito que ele estacionava a bicicleta velha.
Se jogasse no chão, era noite ruim. O número de passos até a porta. Passos pesados significavam perigo. O tom da voz quando ele dizia oi ao entrar. Eu e minha irmã criamos códigos. Um olhar significava vá para o quarto. 2 piscadas rápidas queriam dizer esconda-se debaixo da cama. Um toque no ombro era fique quieta, não faça barulho nenhum. Éramos crianças se comportando como soldados em território inimigo. Na escola, eu era menina invisível. Quieta, sempre com roupas de manga comprida, mesmo no calor do verão brasileiro dos anos 60. Os professores às vezes perguntavam sobre os roxos nos meus braços, e eu tinha respostas prontas. Caí da árvore, bati na porta do armário. Sou desastrada mesmo. Sorria ao dizer isso, porque tinha aprendido que um sorriso desarmava a curiosidade das pessoas. Minha irmã era diferente. Ela era mais nova e não tinha desenvolvido ainda a habilidade de esconder. Chorava facilmente, tinha pesadelos constantes, fazia xixi na cama até os 8 anos de idade. Eu sabia que ela estava sendo destruída por dentro, e isso doía mais do que qualquer tapa que eu levasse. O que as pessoas não entendem sobre violência doméstica é que ela não é só física. Na verdade, as marcas físicas são as que saram mais rápido. São as marcas invisíveis que te destroem. Meu pai tinha uma habilidade especial de nos fazer sentir pequenas, inúteis. Ele dizia que minha mãe era burra, que ela não servia para nada, que nenhum outro homem ia querer uma mulher como ela. Dizia que eu era feia, que era gorda, que nunca ia conseguir nada na vida. Chamava minha irmã de chorona, de fraca, de peso morto. E sabe o que é pior? A gente começou a acreditar. Minha mãe, que tinha sido uma mulher vibrante, cheia de sonhos, que bordava as roupas mais bonitas do bairro, se tornou uma sombra. Ela parou de se arrumar, parou de sorrir, parou de sonhar. Aceitou as palavras dele como verdades absolutas e se aprisionou numa jaula que ela mesma ajudou a construir, feita de medo e de vergonha. Eu, que adorava desenhar e sonhava em ser artista, guardei meus lápis de cor. Parei de sonhar porque sonhar doía demais quando você sabe que seus sonhos nunca vão se realizar. Me tornei pragmática, calculista, sempre tentando antecipar o próximo movimento dele, sempre tentando proteger minha irmã, sempre tentando ser pequena o suficiente para não incomodá-lo. Naquela época, no final dos anos 60, não havia delegacia da mulher, não havia Lei Maria da Penha, não havia lugares para onde mulheres podiam ir. A sociedade dizia que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, que roupa suja se lava em casa, que toda família tem seus problemas. Minha mãe não tinha para onde ir, seus pais já tinham falecido, ela não tinha profissão, nunca tinha trabalhado fora. Como sobreviveria com 2 filhas pequenas em 1960? A sociedade não preparava mulheres para serem independentes naquela época. Preparava para serem esposas. E esposas aguentavam. Quando completei 12 anos, em 1970, algo mudou em mim. Não foi nada repentino. Foi mais como uma semente que foi plantada e começou a germinar lentamente. Talvez tenha sido a maturidade chegando. Talvez tenha sido a raiva acumulada finalmente encontrando uma voz. Ou talvez tenha sido simplesmente o instinto de sobrevivência gritando mais alto que o medo. Foi em uma aula de ciências. A professora estava falando sobre ciclos, sobre como na natureza existem padrões que se repetem. E ela disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Mas nem todo ciclo precisa continuar para sempre. Às vezes, tudo o que você precisa é de uma pequena mudança para quebrar um padrão. Comecei a observar tudo com outros olhos. Percebi que a violência do meu pai seguia padrões. Ele bebia mais nos fins de semana, ficava mais agressivo quando tinha problemas no trabalho na fábrica. A violência escalava gradualmente até atingir um pico e então havia alguns dias de calmaria, quase como se nada tivesse acontecido. Durante essas calmarias, ele tentava ser o pai que um dia foi. Trazia rapadura para casa, fazia piadas, ouvia rádio com a gente. E parte de mim, a parte criança, que ainda acreditava em contos de fadas, queria acreditar que dessa vez seria diferente.
que ele tinha mudado, que tudo voltaria a ser como antes. Mas a parte de mim que estava crescendo, a parte que estava cansada, sabia a verdade. O ciclo sempre recomeçava. Tudo mudou em uma noite de abril de 1970. Eu tinha acabado de fazer 14 anos. Minha irmã tinha 11. Meu pai chegou em casa completamente bêbado, mais do que o normal. Tinha sido demitido da fábrica naquele dia e a culpa, como sempre, era de todo mundo menos dele. Era culpa da minha mãe por não apoiá-lo. Era culpa minha por ser mais uma boca para alimentar. Era culpa da minha irmã por existir. A discussão começou na cozinha. Rapidamente escalou. Minha mãe tentou acalmá-lo, mas isso só piorou as coisas. Ele a empurrou contra a parede com tanta força que eu ouvi quando a cabeça dela bateu. O som foi terrível. Minha irmã começou a chorar. Alto. Inconsolavelmente. E ele se virou para ela, com aquele olhar que eu conhecia tão bem. O olhar que vinha antes da violência. Ele levantou a mão. E pela primeira vez na minha vida, eu não me escondi. Corri para frente da minha irmã, abrindo os braços, fazendo do meu corpo um escudo. Olhei nos olhos dele e disse, com uma voz que não reconheci como minha: "Não, não mais!" O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Meu pai me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Ou talvez como se estivesse vendo algo em mim que o assustou. Não sei se foi coragem no meu olhar ou desespero, mas algo fez ele parar. Por alguns segundos, que pareceram horas, ficamos ali, em um impasse silencioso. Minha mãe, ainda encostada na parede, nos olhava com os olhos arregalados. Minha irmã segurava minha cintura por trás, tremendo. E eu, uma menina de 14 anos, pesando 45 quilos, estava cara a cara com o homem que havia sido meu maior medo durante toda a minha vida. Então ele abaixou a mão, murmurou algo incompreensível e saiu cambaleando para o quarto dele. Naquela noite, enquanto minha mãe colocava panos molhados no próprio rosto e minha irmã finalmente adormecia agarrada ao seu boneco de pano surrado, eu fiquei acordada, olhando para o teto do meu quarto, sentindo algo diferente dentro de mim. Não era alívio, não era vitória, era clareza. Eu finalmente havia entendido algo fundamental. A gente ia morrer ali, se não fizéssemos nada. Talvez não fisicamente, pelo menos não imediatamente, mas de todas as outras formas que importam. Nossa alma, nossos sonhos, nossa humanidade, estava tudo morrendo um pouco a cada dia. E naquele momento, tomei uma decisão que mudaria tudo. Mas o que eu não sabia era que executar essa decisão seria muito mais difícil e perigoso do que eu poderia imaginar. E que os próximos meses me ensinariam lições sobre coragem, sobrevivência e amor que eu carrego comigo até hoje, mais de 50 anos depois. Depois daquela noite em que enfrentei meu pai pela primeira vez, algo fundamental mudou dentro de mim. Mas aqui vai uma pergunta que ninguém fazia nos anos 70 quando se falava sobre violência doméstica. Você sabe o que é mais difícil do que sofrer a violência? É tomar a decisão de ir embora. É planejar uma fuga quando você não tem dinheiro, não tem para onde ir. A sociedade inteira julga mulheres separadas e você está lidando com alguém que jurou que se você tentar sair, as coisas ficarão muito piores. Como você foge em 1970, quando mulheres mal podiam abrir conta em banco sozinhas, quando não existia rede de apoio, quando a própria polícia dizia que problema de casal se resolve em casa? Nos dias seguintes àquele confronto, percebi que minha mãe estava diferente também. Ela me olhava de um jeito novo, como se tivesse visto algo em mim que a acordou de um sono profundo. Uma tarde, enquanto meu pai estava trabalhando em um bico que conseguiu,
e minha irmã brincava no quintal, ela sentou comigo na cozinha, segurou minha mão e disse as palavras que eu nunca vou esquecer. Você tem razão, Laura. A gente precisa sair daqui. Mas precisa ser do jeito certo, senão ele vai nos encontrar. Minha mãe não era mais aquela mulher quebrada que apenas aceitava. Havia uma centelha nos olhos dela, pequena, mas estava ali. Era como se minha coragem daquela noite tivesse acendido algo nela que estava apagado há anos. A partir daquele dia, começamos a planejar em segredo. Não foi como nos filmes americanos que às vezes passavam no cinema, onde a pessoa simplesmente pega as malas e vai embora. Na vida real do Brasil, dos anos 70, fugir de um agressor era como planejar uma operação de guerra. Um erro, um deslize, uma palavra errada e tudo poderia desmoronar. Ou pior, ele poderia descobrir antes da hora. Criamos códigos ainda mais elaborados. Quando precisávamos conversar sobre o plano, dizíamos que estávamos planejando a festa da Santa Padroeira da cidade vizinha, uma festa que aconteceria só meses depois. Ele nunca prestou atenção suficiente em nossas vidas para perceber essa contradição. Minha mãe começou a guardar dinheiro. Não muito de uma vez, porque ele notaria. Eram alguns centavos aqui, alguns cruzeiros ali, retirados do troco do armazém, de pequenos trabalhos de costura que ela fazia para as vizinhas às escondidas. Cada moeda era uma semente de liberdade sendo plantada. Escondia-se dinheiro em lugares que ele jamais olharia, dentro de latas de mantimentos vazias enterradas no quintal, costurado no forro velho de um casaco que estava no fundo do baú, dentro de uma Bíblia antiga que ele nunca abria. Aprendi que a liberdade às vezes custa alguns centavos por vez. Mas aqui está algo que ninguém te conta sobre planejar uma fuga nos anos 70. Quanto mais perto você chega de conseguir, mais perigoso fica. Meu pai começou a perceber mudanças sutis. Minha mãe estava menos submissa, eu estava menos invisível. Havia algo no ar que ele não conseguia identificar, mas sentia. E isso deixava mais nervoso, mais agressivo, mais imprevisível. As explosões de violência ficaram mais frequentes. Ele começou a nos vigiar mais. Verificava onde minha mãe ia quando saía de casa. Começou a chegar em casa em horários aleatórios, como se quisesse nos pegar fazendo algo suspeito. Uma vez, ele quase descobriu o dinheiro escondido. Estava procurando ferramentas no quintal e começou a cavar perto de onde tínhamos enterrado uma das latas. Meu coração parou. Mas ele desistiu e foi procurar em outro lugar. A ironia não passou despercebida. Sua própria preguiça estava nos protegendo. Em junho de 1970, 2 meses depois de começarmos a planejar, encontrei uma aliada inesperada. Dona Maria, nossa vizinha da casa ao lado. Dona Maria era uma senhora de uns 55 anos que morava sozinha desde que o marido faleceu na construção de Brasília anos antes. Ela sempre foi simpática, mas mantinha distância, como todo mundo no bairro fazia. Afinal, ninguém queria se meter em problemas de família alheia, ainda mais em 1970. Mas uma manhã, eu estava indo buscar água no poço comunitário quando ela me parou no caminho. Olhou para os lados, certificando-se de que estávamos sozinhas, e disse baixinho: "Eu sei o que acontece aí dentro. As paredes são finas. Eu ouço tudo." Meu rosto deve ter ficado vermelho de vergonha. Aquela vergonha estranha que vítimas de violência sentem, como se a culpa fosse nossa. Ia me desculpar, ia dizer alguma mentira, mas ela segurou meu braço gentilmente e continuou: "Minha filha, eu passei pela mesma coisa há 20 anos. Só consegui sair quando ele morreu. Não espere tanto tempo. Se vocês precisarem de ajuda, eu tô aqui. Minha porta tá sempre aberta." Ela me deu um papel com o endereço escrito à mão. Era de uma casa de freiras na cidade vizinha que acolhia mulheres em situação difícil. Não era exatamente um abrigo como existem hoje, mas era o mais próximo disso que tínhamos em 1970. Quando cheguei em casa aquele dia, mostrei o papel para minha mãe. Ela chorou. Foram as primeiras lágrimas que vi dela que não eram de dor, mas de alívio.
alívio de saber que não estávamos completamente sozinhas. Dona Maria se tornou nossa cúmplice silenciosa. Ela nos ajudou a entender que existiam lugares onde poderíamos ficar temporariamente. Nos explicou que, mesmo sem leis específicas, poderíamos procurar um advogado para pedir separação. Mas, mais importante, ela nos deu algo que havíamos perdido: esperança. O plano estava tomando forma, mas havia um problema que não conseguíamos resolver. Minha irmã, Sofia. Sofia tinha apenas 11 anos e não entendia completamente o que estava acontecendo. Para ela, aquela ainda era a única vida que conhecia. Por mais terrível que fosse, era familiar. E para uma criança em 1970, quando a sociedade pregava que família tinha que permanecer junta não importava o quê, o familiar, mesmo sendo ruim, às vezes parecia mais seguro do que o desconhecido. Quando tentamos conversar com ela sobre a possibilidade de irmos embora, ela entrou em pânico. E o papai? Ele vai ficar sozinho. E se ele nos procurar? E se ele ficar com raiva? E se for pior lá fora? As pessoas vão falar da gente. Aquelas perguntas me partiram o coração, porque eu reconhecia cada uma delas. Eram as mesmas perguntas que minha mãe provavelmente havia se feito durante anos. Eram as perguntas que a sociedade machista da época plantava na cabeça das mulheres, as sementes de dúvida que te mantinham presa, mesmo quando a porta estava destrancada. Passei semanas conversando com Sofia, sempre que tínhamos um momento a sós. Contava histórias de como a vida poderia ser diferente. Falava sobre acordar sem medo, sobre poder rir sem precisar verificar primeiro se ele estava de bom humor, sobre sonhar com o futuro sem sentir que estava fazendo algo proibido. Lentamente, muito lentamente, vi a resistência dela amolecer. Mas foi só depois de uma noite particularmente violenta, em que ela levou um tapa porque derrubou uma panela no jantar, que ela finalmente disse: "Eu quero ir embora daqui, Laura. Para onde a gente for, vai ser melhor que aqui." Júlio chegou trazendo uma oportunidade que não esperávamos. Meu pai recebeu uma oferta de trabalho temporário em uma fazenda no interior, por 3 semanas. 3 semanas inteiras sem ele em casa. Era a janela que precisávamos. Mas havia um problema. Ele estava desconfiado. Disse que talvez não aceitasse o trabalho, que não confiava em nos deixar sozinhas por tanto tempo. Minha mãe teve que fazer algo que a destruiu por dentro. Convencê-lo a ir. Agir como a esposa submissa. Dizer que estaríamos bem, que esperaríamos por ele, que ela cuidaria de tudo. Ver minha mãe fazendo isso, forçando um sorriso, sendo gentil com um homem que a machucava, foi uma das coisas mais difíceis que já presenciei. Mas ela estava fazendo o que precisava ser feito. Às vezes, sobreviver significa engolir seu orgulho, sua raiva, sua dignidade, só mais uma vez. Uma última vez. Ele aceitou o trabalho. Partiria na segunda-feira seguinte, pegando o caminhão pau de arara que levava trabalhadores para o interior. Tínhamos uma semana para finalizar tudo. Uma semana para garantir que, quando ele voltasse, encontraria uma casa vazia. Uma semana para mudar nossas vidas completamente. Aquela semana foi a mais longa e mais curta da minha vida. Cada dia parecia arrastar eternamente, mas ao mesmo tempo sentia que o tempo estava correndo e não teríamos tudo pronto. Com a ajuda de Dona Maria, conseguimos contato com a Casa das Freiras que tinha espaço. Não era ideal, longe disso. Seria um quarto compartilhado com outras mulheres, trabalho pesado para pagar nossa estadia, regras rígidas. Mas era seguro. Era um lugar onde ele não poderia nos encontrar facilmente, onde havia portões trancados, onde outras mulheres que passaram pela mesma situação poderiam nos entender. Minha mãe fez contato com um advogado jovem que estava começando a carreira e às vezes aceitava casos pro bono. Ele explicou que o processo de separação seria difícil e demorado,
que a sociedade não via com bons olhos mulheres separadas, mas que tecnicamente era possível. Pela primeira vez, minha mãe entendeu que havia uma saída legal, mesmo que difícil. Começamos a separar documentos importantes: certidões de nascimento, carteiras de identidade, cartão de vacinação. Eram documentos que ele mantinha trancados em uma caixa de madeira, como se fossem reféns, mais uma forma de controle. Conseguimos duplicatas através de um conhecido que trabalhava no cartório e nos ajudou sem fazer perguntas. Separamos roupas, mas só o essencial. Cada peça precisava caber em 2 trouxas de pano para não levantarmos suspeitas. Escolhi minhas roupas favoritas, mas tive que deixar para trás meus cadernos de desenho, aqueles que eu tinha há anos. Doeu, mas sabia que poderia fazer novos desenhos. Não poderia ter uma nova chance se perdêssemos essa oportunidade. No domingo, véspera da partida dele, meu pai fez algo que não fazia há anos. Tentou ser uma família conosco. Comprou carne no açougue, colocou uma música no rádio, até tentou fazer piadas. Era perturbador. Era como se existissem 2 pessoas dentro dele, um monstro que conhecíamos e esse estranho que tentava parecer normal. E parte de mim, a parte pequena que ainda lembrava de quando eu tinha 5 anos, quis acreditar que talvez, só talvez, ele pudesse mudar. Mas então eu olhei para o braço da minha mãe ainda roxo de uns dias atrás. Olhei para Sofia, que ainda estremecia quando ele levantava a voz, mesmo que fosse para rir. E lembrei de todas as vezes que ele tinha sido legal antes, apenas para o ciclo recomeçar dias depois. Não era possível. Algumas coisas estão quebradas demais para serem consertadas. E nós não tínhamos mais tempo ou energia para ser a cola que tentava mantê-lo inteiro enquanto nós mesmas estávamos despedaçadas. Naquela noite, depois que ele foi dormir, minha mãe, Sofia e eu nos sentamos no chão do nosso quarto e fizemos um pacto. Demos as mãos e prometemos uma à outra. Não importa o que acontecesse, não importa quão difícil ficasse, não voltaríamos atrás. Éramos uma equipe, éramos fortes juntas. Na segunda-feira de manhã, às 4h30, quando o sol ainda nem tinha nascido completamente, despedimos dele no portão. Ele levou sua trouxa de roupa, subiu no caminhão pau de arara e partiu na poeira da estrada de terra. Ficamos no portão vendo o caminhão desaparecer no horizonte. Quando ele sumiu completamente de vista, minha mãe fechou os olhos, respirou fundo e disse: "Temos 2 dias antes que ele possa voltar-se desconfiar de algo. E são 3 semanas até ele voltar de verdade. Vamos começar." O que aconteceria nas próximas horas mudaria tudo. Tínhamos um plano, tínhamos determinação e tínhamos umas às outras. Mas será que isso seria suficiente em 1970, quando o mundo era tão diferente, quando mulheres tinham tão poucos direitos, quando a sociedade inteira estava contra nós? A parte mais perigosa estava apenas começando. Porque fugir não é só ir embora. Fugir é conseguir ficar longe. E pessoas como meu pai não deixam suas vítimas irem embora facilmente. Ainda mais em uma época em que muitos acreditavam que mulher era a propriedade do marido. Mas dessa vez, ele teria uma surpresa. Nós não éramos mais vítimas. Éramos sobreviventes em treinamento. E estávamos prontas para lutar pela nossa liberdade. Mesmo que o mundo inteiro dissesse que estávamos erradas. Aquelas 48 horas após meu pai partir foram as mais intensas da minha vida. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que poucos paravam para pensar em 1970. Você já se perguntou como é o primeiro dia de liberdade depois de anos de prisão? Não estou falando de prisão literal com grado de metal. Estou falando da prisão invisível do medo, do controle, da violência constante. Será que a liberdade chega de uma vez, como nos filmes? Ou será que ela vem aos poucos, misturada com terror, culpa
e a sensação constante de que algo vai dar errado. Especialmente quando a sociedade inteira te diz que você está cometendo um pecado ao deixar seu marido. Eu posso te responder isso, e a resposta vai te surpreender. Assim que o caminhão dele desapareceu na poeira, entramos em ação. Não havia tempo para comemorar, não havia tempo para respirar aliviadas. Cada minuto contava. Dona Maria apareceu no nosso portão às 5 da manhã, como havíamos combinado. Ela trouxe sacos de estopa vazios, aqueles de farinha. Eram menos suspeitos do que malas, caso alguém nos visse saindo de casa. Vizinhos bisbilhoteiros poderiam comentar, e comentários poderiam chegar aos ouvidos dele de alguma forma através dos conhecidos do bairro. Começamos a empacotar. Não tudo, claro. Apenas o essencial. Documentos, algumas roupas, remédios caseiros, objetos pequenos com valor sentimental que não conseguíamos deixar para trás. Minha mãe pegou um terço que tinha sido da mãe dela, que já havia falecido. Sofia insistiu em levar um boneco de pano que ganhou quando nasceu. Eu peguei um único caderno de desenhos, o primeiro que ganhei, onde desenhei minha família sorrindo quando tinha 6 anos, antes de tudo desmoronar. A casa precisava parecer que ainda estávamos morando ali. Deixamos roupas no varal, louça na pia, a cama dele arrumada. Precisava parecer que saímos para visitar alguém na cidade vizinha, e não que fugimos e nunca mais voltaríamos. Às 6:30 da manhã, estava tudo pronto. 3 sacos de estopa, 2 trouxas de pano. 14 anos de vida resumidos em bagagem que cabia nas costas. Dona Maria havia conseguido um favor de um sobrinho que tinha uma caminhonete velha. Ele nos levaria até a rodoviária da cidade vizinha, de onde pegaríamos um ônibus para a cidade onde ficava a Casa das Freiras, a mais de 100 quilômetros dali. Quando chegou a hora de sair, algo inesperado aconteceu. Minha mãe congelou. Ela estava no portão, com os sacos nas mãos, mas não conseguia dar o primeiro passo para fora da propriedade. Eu vi suas mãos tremendo, vi o suor na testa dela, vi o pânico nos olhos. Eu não consigo, ela sussurrou. E se ele descobrir? E se ele voltar mais cedo? E se ele nos encontrar? Ele disse que se eu tentasse ir embora... E as pessoas, Laura? O que as pessoas vão dizer? Uma mulher separada em 1970. Ninguém vai nos respeitar. Ela não terminou a frase, mas eu sabia o que ele tinha dito. Porque abusadores sempre dizem a mesma coisa. Se você tentar me deixar, eu te mato. Eu mato você e as crianças também. Por 14 anos, ela acreditou nessa ameaça. E naquele momento, no portão da casa, com a liberdade a apenas alguns passos de distância, o terror e o peso do julgamento social a paralisaram. Foi Sofia quem nos salvou naquele momento. Minha irmãzinha de 11 anos, que sempre foi a mais frágil, a mais assustada, segurou a mão da nossa mãe e disse com uma voz firme que eu nunca tinha ouvido antes: Mamãe, lembra o que a senhora me disse outro dia? Que às vezes a gente precisa ter mais medo de ficar do que de ir embora? Eu tenho mais medo de ficar. E não me importo com o que as pessoas vão falar. Algo mudou no rosto da minha mãe. As lágrimas caíram, mas ela sentiu, respirou fundo e deu o primeiro passo para fora. Depois o segundo. Depois do terceiro. E então, estávamos na rua. Depois, na caminhonete, depois na estrada de terra. O sol da manhã de julho de 1970 bateu no nosso rosto e juro que nunca um sol pareceu tão forte, tão quente, tão real. A viagem de caminhonete até a rodoviária levou 1 hora. Cada buraco na estrada de terra fazia meu coração pular. Cada vez que via um homem parecido com meu pai, achava que ele tinha descoberto, que tinha voltado, que tudo estava perdido. Na rodoviária, compramos 3 passagens para a cidade onde ficava a Casa das Freiras. O dinheiro que tínhamos guardado aos poucos durante meses mal deu para as passagens e ainda sobrou um pouco para a comida. Cada cruzeiro contava.
O ônibus demorou 3 horas. 3 horas olhando pela janela, vendo o Brasil de 1970 passar. Estradas de terra, pequenas cidades, plantações, pessoas simples vivendo vidas simples. Eu me perguntava quantas daquelas mulheres que víamos nas janelas das casas também viviam em situação de violência, mas não tinham coragem ou oportunidade de sair. Chegamos à tarde. A casa das freiras ficava nos arredores da cidade. Uma construção antiga de tijolos à vista, com um grande portão de madeira e uma cruz no topo. Parecia mais uma fortaleza do que um lar. Mas naquele momento, era o lugar mais bonito que eu já tinha visto. Uma freira nos recebeu na porta. Irmã Teresa. Ela se apresentou. Tinha uns 50 anos, mãos calejadas de trabalho e olhos cansados, mas gentis, que já tinham visto histórias demais como a nossa. Bem-vindas, ela disse. Vocês estão sob a proteção de Deus aqui. Proteção. Aquela palavra soou estranha. Não lembrava da última vez que me senti protegida. Irmã Teresa nos mostrou o lugar. Havia outras mulheres ali, algumas com crianças pequenas, outras sozinhas, cada uma com sua história, mas todas com o mesmo olhar, uma mistura de trauma, esperança e cansaço profundo. Nos deram um quarto. Era pequeno, com 3 camas de solteiro simples, um armário velho e uma janela com grades. As grades deveriam me fazer sentir presa, mas estranhamente me fizeram sentir protegida. Ele não poderia passar por aquelas grades. A rotina na casa era rígida. Acordar às 5 da manhã para rezar, café da manhã simples, depois trabalho, cozinha, limpeza, lavanderia, costura, tudo para ajudar a manter a casa funcionando e para pagar nossa estadia. Almoço ao meio-dia, mais trabalho à tarde, jantar às 6, oração às 7, dormir às 8. Era uma vida dura, mas era uma vida sem medo, e isso fazia toda a diferença. Naquela primeira noite na casa das freiras, nenhuma de nós conseguiu dormir direito. Minha mãe ficou acordada, inquieta, imaginando quando ele descobriria que não estávamos em casa. Sofia dormiu agarrada a mim, acordando a cada ruído. Eu fiquei olhando para o teto, processando tudo o que havia acontecido. Nós tínhamos conseguido. Nós realmente tínhamos saído. Mas por que, então, eu não me sentia livre? Por que ainda sentia como se ele pudesse aparecer a qualquer momento? Na quarta-feira à tarde, 2 dias depois que saímos, Dona Maria conseguiu nos enviar um recado através de um conhecido. A notícia não era boa. Meu pai tinha voltado mais cedo. Algo deu errado no trabalho da fazenda, ou talvez ele tenha desconfiado. Nunca saberemos. Ele chegou em casa na terça-noite e encontrou a casa vazia. Segundo Dona Maria, ele ficou furioso. Quebrou móveis, gritou, ameaçou. Foi de porta em porta no bairro perguntando se alguém tinha visto para onde tínhamos ido. A maioria dos vizinhos disse que não sabia de nada. Alguns realmente não sabiam. Outros sabiam, mas tiveram medo de contar. Ele foi à casa de todos os parentes da minha mãe, os poucos que ela tinha. Foi à escola perguntar por nós, foi até a delegacia fazer um boletim de ocorrência, dizendo que sua esposa havia sequestrado as filhas dele. O delegado, segundo o recado de Dona Maria, foi simpático com ele. Afinal, em 1970, a palavra de um homem valia mais. Mas Dona Maria tinha ido à delegacia também. Tinha contado sobre a violência, sobre os gritos que ouvia há anos. O delegado ficou dividido, mas disse que não podia fazer nada sem provas concretas. Meu pai estava nos procurando. E ele estava determinado a nos encontrar. Irmã Teresa nos reuniu em seu escritório quando recebemos o recado. "Vocês estão seguras aqui", ela disse. "Ele não sabe onde vocês estão. E mesmo que descubra, este é um lugar sagrado. Nenhum homem pode simplesmente entrar aqui e tirar alguém à força.
Mas eu sabia que homens violentos não respeitam lugares sagrados. Não respeitam nada quando perdem o controle. As primeiras semanas na casa das freiras foram de adaptação difícil. A rotina rígida, o trabalho pesado, a comida simples, a falta de privacidade. Mas gradualmente começamos a nos ajustar. Minha mãe aprendeu a costurar melhor com as freiras e começou a fazer trabalhos de costura para pessoas da cidade, ganhando algum dinheiro. Não era muito, mas era dela. Dinheiro que ela ganhava com seu próprio trabalho, que ninguém podia controlar ou tirar dela. Irmã Teresa nos colocou em contato com o advogado jovem que tínhamos conhecido antes. Ele visitou a casa das freiras e explicou o processo de separação judicial. Seria longo, complicado e muitos juízes eram resistentes a conceder separação, especialmente quando o marido contestava. Mas vocês têm testemunhas, ele disse. Dona Maria está disposta a testemunhar. E há registros de quando sua mãe foi ao hospital e disse que tinha caído, mas o médico duvidou. Isso pode ajudar. O processo foi iniciado em agosto de 1970. Meu pai foi notificado e, como esperado, contestou tudo. Diz que minha mãe era mentirosa, que era ele quem sofria, que nós éramos manipuladas por ela. 2 semanas depois de chegarmos à casa das freiras, Sofia e eu fomos matriculadas na escola local. Era uma escola pública simples, com salas lotadas e poucos recursos, mas era uma chance de continuar estudando. No começo foi difícil. As outras crianças perguntavam onde estava nosso pai, porque morávamos com as freiras, se éramos órfãs. Eu aprendi a mentir convincentemente. Nosso pai trabalha longe, estamos aqui temporariamente. Era mais fácil que explicar a verdade. Mas havia professores bons ali. Minha professora de artes, Dona Helena, percebeu meu talento para desenho e me incentivou. Ela me dava papel e lápis extras, me mostrava técnicas, me dizia que eu tinha futuro se continuasse praticando. Pela primeira vez em anos, comecei a sonhar novamente. Talvez pudesse estudar artes. Talvez pudesse ser artista. Talvez houvesse um futuro além de apenas sobreviver. Minha mãe começou terapia com uma psicóloga voluntária, que visitava a casa das freiras uma vez por semana. Não se chamava assim na época, era aconselhamento, mas era essencialmente terapia. Aos poucos, minha mãe começou a entender que nada do que aconteceu foi culpa dela. 2 meses depois de chegarmos à casa das freiras, em setembro de 1970, recebemos uma notificação. A audiência de separação estava marcada para outubro. Teríamos que voltar à nossa cidade, teríamos que entrar naquele tribunal, teríamos que ver meu pai cara a cara e contar nossa história para um juiz que talvez não acreditasse em nós, em uma época em que mulheres eram raramente levadas a sério. Era assustador, mas também era necessário. Irmã Teresa nos segurou as mãos e disse: "A verdade é poderosa e vocês têm a verdade do lado de vocês. Confiem nisso." Eu queria acreditar nela, mas tinha vivido 14 anos vendo a verdade ser ignorada, vendo a violência ser normalizada, vendo mulheres serem culpadas por seus próprios sofrimentos. Será que 1970 estava pronto para ouvir nossa verdade? Será que um juiz homem, em uma sociedade machista, acreditaria em 3 mulheres contra um homem que se apresentava como trabalhador honesto e injustiçado? Nossa jornada estava longe de terminar, porque fugir foi apenas o primeiro passo. Reconstruir nossas vidas, lidar com o trauma, encontrar um novo lar, conseguir nossa liberdade legal, tudo isso ainda estava por vir. E havia algo que eu ainda não sabia naquele momento, algo que descobriria quando voltássemos para aquela audiência. Meu pai não tinha desistido de nós, e ele estava preparando sua própria versão dos fatos, uma narrativa que poderia nos destruir legalmente,
mesmo depois de termos escapado fisicamente. A batalha pela nossa liberdade estava longe de acabar. Na verdade, ela estava apenas começando a ficar realmente perigosa. Porque em 1970, a lei nem sempre protegia as vítimas. Muitas vezes protegia os agressores. Estávamos há quase 3 meses na casa das freiras quando aconteceu. E aqui vai uma pergunta que talvez você nunca tenha pensado. Quando você finalmente escapa do perigo em 1970, quando você acha que está segura, você realmente está? Ou o perigo apenas muda de forma, especialmente quando a sociedade e as leis estão contra você? O que eu aprendi naqueles meses é que a violência doméstica não termina quando você sai de casa. Na verdade, o período logo após a separação é o mais perigoso, principalmente em uma época em que mulheres não tinham proteção legal adequada. É quando o agressor percebe que perdeu o controle e pessoas que vivem para controlar outras se tornam imprevisíveis quando perdem esse poder. E meu pai estava prestes a nos mostrar exatamente quão perigoso ele poderia ser. Uma tarde de setembro, eu estava voltando da escola com Sofia. Estávamos a poucas quadras da casa das freiras, conversando sobre um trabalho de ciências que ela tinha que fazer, quando um homem surgiu na nossa frente. Meu coração parou antes mesmo de olhar direito. Era ele. Meu pai estava ali na calçada, bloqueando o nosso caminho. Ele estava diferente, mais magro, com olheiras profundas, roupas anarrotadas, mas o olhar era o mesmo, aquele olhar que eu conhecia tão bem, aquele que misturava raiva, posse e algo que parecia amor distorcido. Meninas, ele finalmente disse, e sua voz estava estranhamente calma. Vim buscar vocês para casa. Essa brincadeira já durou tempo demais. Agarrei a mão de Sofia com tanta força que provavelmente machuquei. Meu cérebro estava gritando para correr, mas meus pés pareciam grudados no chão de terra. A gente não vai voltar, consegui dizer, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Tem um processo correndo. O advogado disse que você não pode nos forçar. Processo? Ele riu, mas não havia alegria naquele som. Eu sou o pai de vocês. Vocês são minhas filhas. Nenhum juiz vai tirar minhas filhas de mim, principalmente não por causa das mentiras que sua mãe inventou. Pessoas estavam começando a notar. Uma senhora atravessando a rua parou. Alguns homens na esquina estavam observando, e foi essa atenção pública que nos salvou naquele momento. Nós vamos embora, eu disse, começando a andar mais rápido, puxando Sofia comigo, tentando contornar ele. Ele agarrou meu braço, forte, e por um momento achei que tudo ia terminar ali, naquela rua à luz do dia, com testemunhas. Achei que ele faria algo desesperado. Mas então uma voz grossa interrompeu. Ei, solte essas meninas! Era um dos homens que estava na esquina. Ele se aproximou e mais 2 vieram junto. Meu pai olhou em volta e percebeu que estava em desvantagem numérica. Isso não acabou, ele disse, me soltando, mas olhando diretamente nos meus olhos. Vocês são minhas, e vou provar isso no tribunal. Vou mostrar para todo mundo que sua mãe é louca, que envenenou a cabeça de vocês, que eu sou a vítima aqui. Ele se afastou devagar, mas continuou nos olhando até virar a esquina e desaparecer. Quando chegamos à casa das freiras, desabamos. Irmã Teresa chamou imediatamente o nosso advogado e a polícia. Foi feito um boletim de ocorrência por ameaça, mas o policial deixou claro. Tecnicamente, ele é o pai. Ele tem direitos. O juiz vai decidir na audiência. A audiência aconteceu em uma manhã fria de outubro de 1970. O tribunal era um prédio velho, com cheiro de mofo e documentos antigos, paredes descascadas, bancos de madeira duros e um crucifixo enorme na parede atrás do juiz. Foi a primeira vez que vimos meu pai pessoalmente desde aquele encontro na rua, 3 semanas antes. Ele estava vestido formalmente, cabelo penteado com brilhantina, tentando parecer o cidadão respeitável. Quando olhou para nós, havia algo em seus olhos que eu não conseguia decifrar completamente. Raiva, tristeza, determinação, talvez tudo isso misturado.
O juiz era um homem de uns 60 anos, bigode grisalho, expressão severa. Ele começou deixando claro: separação é um assunto sério. A família é a base da sociedade. Espero que haja razões muito graves para justificar a destruição de um lar. Meu coração afundou. Já dava para ver de que lado ele estava. Minha mãe teve que testemunhar primeiro. Foi uma das coisas mais difíceis que já vi alguém fazer. Ela teve que sentar ali, a poucos metros de distância do homem que a aterrorizou por mais de uma década, e recontar em detalhes cada espancamento, cada humilhação, cada ameaça. Vi quando ela descreveu a primeira vez que ele bateu nela e como pensou que foi só aquela vez. Vi quando ela contou sobre as vezes que ele nos machucou, a mim e a Sofia. Vi quando ela explicou por que demorou tanto para sair, por que tinha tanto medo, por que não tinha para onde ir em 1960. O advogado dele era um homem mais velho, bem vestido, com uma voz que pingava condescendência. Ele perguntou por que ela não tinha ido à polícia antes, por que não tinha provas fotográficas, por que os vizinhos nunca intervieram se a situação era tão grave assim. Por que ela tinha ficado tanto tempo se realmente era tão ruim? Cada pergunta era uma facada, cada insinuação doía. Mas minha mãe se manteve firme. E quando o advogado dele insinuou que ela estava inventando tudo para ficar com a casa e conseguir pensão, algo mudou no ar. Dona Maria foi chamada para testemunhar. Ela jurou sobre a Bíblia e contou tudo o que tinha ouvido durante anos. Os gritos, os choros, os sons de móveis quebrando, as vezes que viu minha mãe com marcas no rosto. Por que a senhora nunca denunciou? O advogado de defesa perguntou. Porque em 1960, senhor advogado, ninguém se metia em briga de marido e mulher. Mas eu me arrependo de não ter feito nada. E agora estou fazendo. Estou contando a verdade. O médico que atendeu minha mãe no hospital em 1967, quando ela caiu e quebrou 2 costelas, também testemunhou. Eu sabia que não tinha sido queda, ele disse. As lesões eram inconsistentes com o que ela descreveu. Mas ela recusou que eu fizesse qualquer registro oficial. Tinha medo. Então foi minha vez. Eu tinha 14 anos e o juiz hesitou em me ouvir, mas nosso advogado insistiu que eu tinha direito de falar. Sentei naquela cadeira, com todos me olhando, e senti como se carregasse o peso de 14 anos nas costas. Mas quando comecei a falar, quando comecei a contar minha versão da história, senti algo se libertando dentro de mim. Contei sobre crescer com medo, sobre desenvolver códigos secretos com minha irmã para nos protegermos, sobre esconder as marcas na escola, sobre parar de sonhar porque sonhar doía demais, sobre a noite em que finalmente enfrentei ele e decidi que precisávamos fugir. Ele não era apenas violento fisicamente, eu disse, olhando diretamente para o juiz. Ele destruía a gente por dentro, fazia a gente acreditar que éramos nada, que não merecíamos nada melhor, que ninguém mais nos quereria. E a gente acreditou por muito tempo. Mas agora eu sei a verdade. Nós merecemos ser felizes. Nós merecemos nos sentir seguras. E com ele, nunca estaremos seguras. Então meu pai testemunhou. E foi convincente, tenho que admitir. Ele se apresentou como o trabalhador honesto que sustentava a família, que sim, talvez tivesse sido duro às vezes, mas nunca violento, que minha mãe era sensível demais, dramática, que exagerava pequenas discussões de casal normal. Eu amo minha família, ele disse, e até lágrimas apareceram. Trabalhei duro a vida toda para dar o melhor para elas. E agora elas me abandonam? Me fazem de monstro? Tentam me tirar tudo? Onde está a justiça nisso? Foi nauseante ver como ele manipulava a narrativa. Como transformava anos de terror em discussões normais de casal. Como se fazia de vítima. E o pior, alguns rostos no tribunal pareciam comprar aquela história. O juiz pediu um intervalo para deliberar.
Foram as 2 horas mais longas da minha vida. Quando o juiz voltou, o silêncio na sala era absoluto. Este é um caso difícil, ele começou. A família é sagrada e a separação não deve ser tomada levianamente. No entanto, meu coração batia tão forte que achei que todos podiam ouvir. No entanto, os testemunhos apresentados, as evidências médicas e, principalmente, o relato detalhado e consistente das vítimas me convencem de que havia sim um padrão de violência neste lar. Eu mal podia acreditar no que estava ouvindo. Portanto, concedo a separação judicial. A guarda das menores fica com a mãe. O pai terá direito a visitas supervisionadas apenas até que demonstre ter feito o tratamento adequado. Além disso, ele deverá pagar pensão alimentícia mensal e deixar a residência do casal à disposição da família. Meu pai se levantou furioso. Isso é injustiça! Ela roubou minhas filhas! Eu vou recorrer! O juiz bateu o martelo. Ordem no tribunal. A sentença está dada. Próximo caso. Saímos daquele tribunal em outubro de 1970 como mulheres livres legalmente. Mas levou anos, décadas até, para nos sentirmos realmente livres emocionalmente. Voltamos para casa, aquela mesma casa onde tanto sofrimento aconteceu, mas minha mãe fez questão de transformar tudo. Pintamos as paredes, trocamos móveis, fizemos daquele espaço um novo começo. Minha mãe conseguiu trabalho como costureira, abriu um pequeno ateliê em casa. Não era riqueza, mas era dignidade, era independência, era dela. Sofia continuou os estudos e se tornou professora. Dedicou a vida a ensinar crianças e sempre foi atenta aos sinais de violência doméstica nos alunos. Ela mesma nunca se casou, mas construiu uma vida rica e significativa. Eu segui com o desenho. Estudei artes, me tornei ilustradora e durante décadas usei minha arte para contar histórias de mulheres fortes, de sobrevivência, de esperança. Meu pai tentou recorrer da decisão, mas sem sucesso. Ele nunca fez o tratamento recomendado. Nunca realmente tentou mudar. Com o tempo, as tentativas de contato diminuíram. Ele refez a vida em outra cidade, mas pelos relatos que chegaram até nós, repetiu o mesmo padrão com outra mulher. Minha mãe faleceu em 2015, aos 82 anos. Ela teve uma vida longa e, depois de 1970, uma vida boa. Encontrou amor novamente aos 50 anos, um homem gentil que a tratou como rainha até ele falecer. Ela viu netas e bisnetas crescerem sem medo, isso era tudo que ela sempre quis. Meu pai morreu em 2018, aos 85 anos, sozinho, em um asilo. Sofia me ligou quando recebeu a notícia. Fomos ao enterro mais por senso de dever do que por amor. Olhando para aquele caixão, senti nada. Nem raiva, nem tristeza, nem alívio. Apenas uma sensação de que um capítulo muito antigo finalmente tinha terminado. Você acha que ele se arrependeu? Sofia me perguntou enquanto voltávamos do cemitério. Não sei, respondi honestamente, e no final não importa mais. O que importa é que nós sobrevivemos, nós vivemos, nós fomos felizes apesar dele. Hoje, aos 67 anos, olho para trás e vejo 53 anos desde aquela noite de 1970 quando fugimos. Mais de meio século. O mundo mudou tanto desde então. Hoje existem leis de proteção à mulher, existem delegacias especializadas, existe a Lei Maria da Penha, existe conscientização sobre violência doméstica. As coisas que eram normalizadas em 1970 hoje são crimes claros. Mas sabe o que não mudou? A necessidade de coragem. A necessidade de tomar a decisão de sair. A necessidade de acreditar que você merece algo melhor. E aqui está o que eu aprendi. O que eu quero que você leve deste vídeo, depois de ouvir minha história de 5 décadas atrás. Primeiro, se você está em uma situação de violência doméstica, não é sua culpa. Nunca foi, nunca será. Em 1970 ou em 2025, isso não muda. Você não causou isso, e você não pode consertar o agressor. Segundo,
Hoje você tem recursos que nós não tínhamos. Use-os. Ligue 180. Procure uma delegacia da mulher. Existem abrigos, existem leis, existe um sistema esperando para te ajudar. Não espere anos como minha mãe esperou. Terceiro, a cura é possível, mas leva tempo. 53 anos depois, ainda tenho cicatrizes emocionais. Ainda estremeço com certos sons. Ainda tenho dias difíceis, mas construí uma vida bonita apesar disso. Você também pode. Quarto, você é mais forte do que imagina. Eu era uma menina de 14 anos, em 1970, em uma sociedade que dizia que mulheres deviam obedecer, que família tinha que permanecer junta, não importa o quê, mas encontrei força para dizer não. Essa força está em você também. E por último, sua história não termina com o trauma. Eu tenho 67 anos, tive uma carreira de sucesso, criei filhos e netos maravilhosos, viajei, amei, ri, vivi uma vida plena. O trauma faz parte da minha história, mas não define minha história inteira. Se você está assistindo a este vídeo e está em uma situação de violência, por favor, procure ajuda. Você tem tantos recursos que nós não tínhamos em 1970. Use-os. Sua vida vale a pena ser salva. E se você conhece alguém que pode estar passando por isso, esteja atento. Ofereça ajuda. Às vezes, tudo que uma pessoa precisa é saber que alguém se importa o suficiente para perguntar. Minha história aconteceu há mais de 50 anos, mas histórias como a minha ainda acontecem hoje. A diferença é que hoje você tem escolhas que nós não tínhamos em 1970. Use-as. Você tem leis que nos protegem. Você tem uma sociedade mais consciente. Use essas ferramentas. Salve-se. E depois, viva. Viva plenamente, viva intensamente, viva com alegria, porque você merece. Obrigada por me ouvirem. Obrigada por testemunharem minha história de 1970, aqui em 2025. Se este vídeo ajudou você de alguma forma, por favor, compartilhe. Você nunca sabe quem pode precisar ouvir isso. E lembre-se, você merece ser feliz, você merece se sentir segura, você merece amor que não machuca. E você merece uma vida livre de medo. Essa é a minha mensagem para vocês. Essa é a nossa história de mais de 50 anos atrás. E posso dizer com convicção, valeu a pena cada dia de luta. Valeu a pena cada lágrima derramada. Porque do outro lado do medo existe a vida. E que vida bonita pode ser.